E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para você que pensa em investir em unidades para locação como kitnets ou apartamentos residenciais, assistam esse vídeo até o final, pois vou citar 10 erros que você não deve cometer na sua edificação. Gente, aproveita para se inscrever por aqui, curtir o vídeo. Você pode também ativar o sino das notificações, assim você não perde nenhum vídeo por aqui. Vamos lá, o primeiro problema que você deve evitar é instalar o padrão de energia elétrica e de água na parte interna do prédio. Isso porque prédios de pequeno porte, de kitnets ou apartamentos, em geral não possuem portaria para oferecer o acesso dos funcionários dos leituristas aos medidores. Então, prédios pequenos multifamiliares possuem apenas as unidades habitacionais. Então, o ideal é que os padrões de entradas das concessionárias sigam fora do apartamento. Dessa forma, o profissional tem acesso direto às informações dos medidores, sem precisar ter acesso interno ao prédio. A segunda situação é para você evitar no estacionamento. O estacionamento problemático pode ser um vilão para imóveis de locação. Não basta pensar na largura e comprimento da vaga do estacionamento. É preciso pensar na circulação, no espaço para a manobra e para a baliza do automóvel. Em vagas de estacionamento com 45 graus, o espaço para a manobra tem que atender a saída confortável desse veículo. Gente, parece brincadeira, mas muita gente desiste de uma locação só em imaginar a dor de cabeça que será estacionar em uma vaga mal projetada. Então guarda essa dica e não esquece, sempre projetar vagas de estacionamento e manobras sem nenhum tipo de empecilho, sem pilares, sem barreiras para dificultar essa manobra. A terceira situação é algo muito comum de encontrar, que é o portão da garagem abrindo para a parte externa na calçada. Geralmente esses portões são basculantes. Gente, além de proibido, essa situação é muito perigoso. Essa regra também vale para portões residenciais. A calçada é um local para circulação de pedestres. Então, se esse portão ele abre para fora, pode atingir facilmente e machucar gravemente uma pessoa que vem passando na circulação da calçada. Para instalar um portão basculante de forma correta, o mesmo ele não pode estar rente à calçada. É recomendado que exista um recuo para que o portão abra livremente e permita que o passeio público da calçada continue livre. Ou até mesmo, se não tem outra forma, instalar sinalizações ou sensores para alertarem os pedestres que estão caminhando na calçada mesmo antes do portão abrir. A quarta situação já vi muito em projetos ou construções, que é a existência de vaga de estacionamento acessível, sendo que o prédio não existe nenhum tipo de acessibilidade. Lembrando que em prédios públicos, rampas e elevadores são regras, devem existir. Já em edificações privadas de pequeno porte, muitas vezes não é exigido. Porém, existe uma discussão em relação a esse assunto, mostrando a importância que um condomínio residencial de locação, a importância de haver essa acessibilidade. Então, muitos condomínios, embora não seja exigido a acessibilidade, já adotam pensando no acesso de todos os tipos de público, pessoas também com mobilidade reduzida. Então, eu acredito que no futuro os condomínios também terão que planejar essa acessibilidade. Mas voltando aqui para o caso que não existe nenhuma acessibilidade no seu prédio, não justifica você ter uma vaga de acessibilidade. Mas se você possui um condomínio de kitnets ou apartamentos com unidades também no térreo, você pode também criar essas vagas de acessibilidade e deixar até mesmo as unidades térreas todas acessíveis para esse público também. Quinta situação
é bem típico. Meu empreendimento é totalmente acessível, possui rampa. Mas na realidade, quando vamos olhar direitinho, essa rampa não atende à inclinação correta que deve ser obedecida. E às vezes lembra mais um escorregador do que uma rampa propriamente dita, gerando assim muito perigo e proporcionando às vezes até acidentes graves com pessoas que têm a locomoção reduzida. Uma rampa para acessibilidade exige uma inclinação adequada. Essa inclinação atende bem em um deslocamento confortável e seguro para quem tem essas dificuldades. Outros elementos também são necessários em uma rampa, não é só a rampa. Também é necessário outros elementos além da rampa, como o corrimão e o guarda-corpo. Mas esse assunto é mais profundo e pode ser um assunto de um próximo vídeo falando sobre a acessibilidade. Outra rampa para se preocupar é a rampa na garagem, com dimensão exagerada, que pode ser uma dor de cabeça para os donos dos veículos. Essa situação é muito fácil de encontrar nos prédios, no dia a dia. E a consequência disso são carros raspados na parte da frente e na traseira. Recomenda-se então que as rampas retas de garagem tenham até 18% de inclinação. E além disso, é importante também adotar rampas de transição para deixar mais suave o início e a chegada do veículo. No caso da rampa com 18% de inclinação, a rampa de transição pode ser rampas de 10%, mas dependendo do veículo, se for muito baixo, essa rampa deverá ser mais suave ainda, se possível. Uma inclinação acima dessa média de 18%, vale fazer um estudo mais detalhado dos veículos que irão utilizar essa garagem, pois alguns não vão subir facilmente ou ter algum problema para ter acesso a essa garagem. Outra coisa importante para se falar das rampas é que ela não pode chegar direto na calçada. O recomendado é que haja um recuo para que o motorista possa ver livremente a rua e a calçada antes de sair da rampa. Quanto aos acessos de escada e corredores, esses acessos não deverão ser menores que 1,20. Em condomínios de locação, tanto escadas e corredores muito estreitos podem dificultar muito a vida dos inquilinos. Isso porque um prédio de condomínio de locação acontece muitas mudanças, chega inquilino, sai inquilino, então um corredor estreito, uma escada estreita vai dificultar muito essa locomoção. Por ser um lugar então que vive muitas pessoas, vai haver também muita circulação. Então o ideal é que esses corredores e escadas tenham 1,20 no mínimo. Assim vai facilitar, até 2 pessoas passarem com essa medida. Passarem ao mesmo tempo, de forma mais confortável e segura. Já chegando nas unidades habitacionais, a porta de entrada de uma unidade deve ser no mínimo 80 centímetros. Isso porque portas com dimensões menores, como 70 centímetros, dificulta muito na passagem de certos eletrodomésticos móveis. Às vezes acontece até das pessoas terem que colocar os móveis por fora, numa varanda, e isso é muito complicado. E na prática, pessoal, acontece muito. E acontece também de muitas vezes a pessoa desistir de locar uma unidade dessa porque já imagina que o móvel dela não vai passar ali naquela porta. Outro motivo também de adotar uma porta maior é o acesso de um cadeirante. Se você pretende ter unidades que atendam a acessibilidade, essas unidades devem possuir uma porta no mínimo com 80 centímetros de largura. Em unidades menores, acontece muito de haver banheiros micros, banheiros com dimensões e áreas menores que 2,40 metros quadrados. Isso pode ser bem difícil para alocar os equipamentos sanitários, com os espaços que devem ser adequados de conforto. Até porque entre o lavatório e a peça sanitária existe uma distância confortável. Então, independente do imóvel ser pequeno, ela deve ser observada.
Então, o ideal é que o banheiro, independente do formato, quadrado ou retangular, garanta espaço para a instalação dessas peças. Por exemplo, o box, ele precisa pelo menos 80 centímetros, até 70 centímetros é aceitável. Assim também, a peça sanitária, como o lavatório, precisa de um espaço para instalação de 80 centímetros no mínimo. E também algo muito importante, entre o sanitário e a parede em frente, no caso de um banheiro retangular, pelo menos 60 centímetros de circulação. E para finalizar, eu vou falar dos dormitórios. Aqueles dormitórios que dividem unidades diferentes, casas diferentes, kitnets diferentes, mas que os dormitórios ficam colados e as camas próximas umas das outras. Isso não é legal. A privacidade é um ponto muito positivo que os inquilinos procuram, Então vamos lá. Então, para evitar esse tipo de situação, o ideal é fazer as unidades de forma que os quartos eles não fiquem colados, cama com cama. Outra situação legal é se você tiver a possibilidade de colocar o banheiro, uma rouparia entre essas unidades para fazer essa separação dessas áreas de longa permanência. Eu tenho certeza que esse imóvel vai ser muito mais requisitado se tiver esse ponto e será um ponto super positivo. Gente, são muitas escolhas erradas que podem desvalorizar um imóvel. Se esse assunto foi válido para você, não deixa de se inscrever e curtir aqui o canal. E aproveita e me segue também lá no Instagram. Eu vou ficar por aqui, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!